Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, né, com mais uma convidada super especial para falar de um assunto super interessante e trazer informações super relevantes, né, porque o propósito desse canal, né, como nós já dissemos e reforçamos, né, é trazer história de pessoas reais, né, dentro de situações reais, que mostrem que na questão da pessoa com deficiência não existe a questão do eu criei ou me vi com uma deficiência ou nasci com uma deficiência e tudo foi uma questão de mar de rosas, né? O propósito desse canal, não só com relação a pessoas com deficiência, mas com toda essa diversidade humana, é trazer a realidade da forma com que ela se dá, né? Para se entender que não existe aquela coisa, não, tudo é muito bonitinho, tudo é muito fácil, um dia eu estava na pior, né, por conta de alguma coisa que aconteceu, e no outro dia eu já era o destaque dentro daquilo que eu me propus a entender ou a praticar dentro da minha vida. Sejam todos bem-vindos. Se você está passando por aqui e não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos novos que vão subir para o canal, tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, se sinta à vontade, sente-se, a casa é nossa. Hoje nós vamos falar com a nutricionista Mariana Prado, né, que vai trazer as histórias interessantes sobre a vida profissional, a vida pessoal, algumas questões do dia a dia, como é que foi, como é que é. E assim, vamos conhecer mais uma pessoa super interessante dentro de uma temática super interessante. Vocês viram, né, que ultimamente a gente tá falando com bastante nutricionista, né? Isso deve ser algum sinal. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Tudo bem, Neymar? Quero agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando com você, né, podendo dividir um pouco da minha história, do meu lado profissional, do meu lado pessoal com todos vocês. Eu me chamo Mariana, moro em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Tenho 38 anos, tenho deficiência visual há 17 anos. Sou formada há 13 anos e tenho uma filha chamada Valentina, de 2 anos. Muito bem! Nossa, você entrou na pegada da Valentina também, né? Quando você falou 2 anos, Valentina, eu falei, ela entrou na onda da Valentina. Que teve um tempo aí atrás que era Valentina e Fiorella. Fiorella era outro nome que todo mundo queria pôr. Foi que nem na época do Enzo, né? Enzo, todo mundo queria pôr Enzo, né? Nasceu 300 Enzo. Mas tudo bem, Mari. Mari, a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi essa questão da deficiência para você, o que você nasceu com a deficiência, você falou que é há 17 anos deficiente, né? Mas isso foi em decorrência do quê? Então, eu comecei a apresentar problemas visuais com 7 anos. E desde aí eu fui tendo de baixa da visão. 7, 12, 14 e com 21 foi onde eu tive o último, que foi onde eu adquiri mesmo a deficiência. Foi uma caminhada, né? Foi um desafio imenso, mas até os meus 21 anos eu tive uma vida social normal, como qualquer outra pessoa. Eu sempre escrevia tinta, tinha caderno, usava lápis, né? Tive uma vida normal de criança, brinquei de bicicleta, corri na rua, joguei vôlei. Assim, eu tive uma vida ativa, como qualquer criança de interior, né? Assim, normal, sem problema nenhum, enxergava muito
né, bem, né? Para mim eu enxergava muito bem, porque eu não sabia o que era não enxergar, né? E sempre lidei com muita tranquilidade, tanto de dia quanto à noite. Assistia televisão, conheço formas, né? Viajei, conheço alguns lugares, né, que ficam gravados em mente. Aí, a partir dos 21, onde eu tive essa queda, foi onde eu descobri o mundo da deficiência, porque até então eu acreditava que eu era a única. Não imaginava, né, que existia aí uma vida fora, né, desse mundo que eu vivia até então. Sim. Nós também estamos aqui com o Thomas, né, gente? Que ele, sim, né? Como eu já disse a vocês, né? O novo integrante aqui da nossa equipe. E que se apresenta aqui um pouquinho. Fala aí, Thomas, dá boa tarde aí pro pessoal, dá um oi, né? Para que eles saibam que você também está aqui hoje para poder ninguém ficar com saudades, né? Dá um oi aí pra galera. Sim, claro, Neymar, o melhor chefinho. Oi, galera. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Mariana, seja bem-vinda ao canal Neymar Faz. Então, você quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para a convidada? Gostaria sim, já que perguntou. Tá. Pode fazer. Mariana, você nasceu com a deficiência então? É que eu não entendi. Oi, Thomas, é um prazer imenso estar aqui com você também, junto com a gente, participando desse bate-papo. Eu não nasci cega, eu adquiri aos 21 anos, mas apresento problemas visuais desde os 7. Mas com 21 eu tive a queda, foi onde realmente descobriu qual era o meu problema visual. Hoje eu sei que eu tenho retinose pigmentar. E assim... Mariana, como é que foi para você essa descoberta? Como foi esse momento? Como é que foi desvendar esse mistério para você? De o que está acontecendo? Nossa, agora eu sei o que está acontecendo. Então, na verdade, foi assim, quando eu perdi a minha visão, eu já estava no nível superior, né? Já estava cursando a faculdade no sul de Minas, que era a faculdade mais próxima de mim, porque eu prestei vestibular aqui, né? Onde eu iniciei os meus estudos, e em Mogi das Cruzes. Então, não tinha outro lugar mais próximo. Então, eu fui para o sul de Minas, iniciei os meus estudos, enxergava normalmente, fazia, né, todas as questões de aula prática, teórica, e fazia tudo normalmente. E numa prova de anatomia teórica, eu, né, fiquei muito nervosa, estava muito ansiosa, porque eu precisava fechar o semestre e precisava, né, eu queria responder logo para poder, né, tudo aquilo que eu estava sabendo da prova. E aí, quanto mais nervosa eu ficava, sempre foi assim, mais a minha visão embaralhava. E nesse dia, ela embaralhou e nunca mais voltou. E eu piscava, eu tentei retomar, né, para poder escrever de novo, mas eu não conseguia mais enxergar aonde era o espaço de resposta com a pergunta, eu não estava mais conseguindo saber qual era a pergunta que eu ia responder. E aí eu precisei pedir ajuda para o professor ficou bem perdido, mas uma colega se propôs, me ajudou, eu fiz a prova praticamente oral, né? Fui ali falando as respostas, ela foi anotando, entreguei, já saí da sala acompanhada e dali por diante eu não enxerguei mais. E eu fiz tratamento por tempo em São Paulo, e o médico, segundo as informações médicas, eles me disseram que a minha retinose começou de trás para frente. Dizem, não tenho essa certeza, que a retinose é o último item, né, que ela atinge, é o nervo óptico, e o meu foi o primeiro que afetou. Tanto que eu fiz uma cirurgia de descompressão do nervo óptico no olho esquerdo, e o meu olho esquerdo foi o último que eu perdi, e consegui equilibrar, e aí ela
Aí ele informou que, na verdade, a questão da descompressão foi feita para que a gente pudesse equilibrar tudo isso, para poder voltar a ter, né, uma visão relativamente normal. Né? Ele disse que eu não teria mais 100%. Só que ele chegou num ponto que ele falou que ele não tinha mais nada para fazer, porque ele realmente não sabia o que eu tinha. E quando eu perdi essa visão, eu fui para o médico do Sul de Minas, que me acompanhou até pouco tempo atrás. Sim. E aí foi ele, que a hora que ele examinou, ele me deu o diagnóstico de retinose pigmentar. Sim. Chefinho, gostaria de fazer uma pergunta. Você quer fazer uma pergunta, Thomas? Tá, Sim, pode fazer. E como foi para você descobrir isto, entender que realmente, digamos assim, tinha uma Bom, patologia? Thomas, foi muito difícil, porque até então eu acreditava que eu era a única no mundo. Eu não sabia, né, do número de pessoas e nem conhecia esse mundo da deficiência. Eu fiquei muito perdida. A única coisa que eu sabia, que tinha certeza, é que eu ia terminar o semestre, né, que eu não ia parar no meio do caminho, eu ia fechar, né, as matérias. E depois o que eu ia fazer, eu nem imaginava. E eu tive, a minha tia morava em São Paulo na época, na rua do Instituto Dorina Nuil. E aí ela foi procurar saber e foi ela que me mostrou, né, que me apresentou a deficiência visual, né, desse modo mais prático. E aí eu fui para o Instituto Dorina Nuil, eu fiz toda a reabilitação. Aí sim, eu conheci e descobri que a retinose é muito mais comum do que eu imaginava, que existe um número muito grande de pessoas, né, com essa mesma doença. Só que a aceitação foi muito complicada. Eu demorei bastante tempo para poder aceitar a questão de que eu precisava andar acompanhada de uma bengala. Para mim não cabia isso, né? Sendo que eu sempre fiz tudo sozinha e de repente não podia mais. Né? Eu sempre andei para a rua, eu andava muito de bicicleta, sempre, né? O mais, né, para me encontrar era na rua do que dentro de casa, não me achava. Aquela coisa que aí, queria se esconder, queria esconder de você, se escondia em casa. Em casa, E aí quando eu descobri essa questão da deficiência, que eu vivo, eu me senti muito, muito triste, me senti assim, muito sozinha. Porque eu não imaginava, né, essa questão. Mas ter conhecido o Instituto, ter feito parte, ter feito a reabilitação, foi o primeiro passo para abrir o leque de informações de que esse mundo era um mundo amplo, assim, né? Existia muitos recursos, e era muitos um mundo recursos real, que eu né? poderia adquirir, exatamente, para poder dar continuidade à minha vida normal. Sim, sim. Aí voltando até um pouco, Mari, assim, você estava falando que teve essa questão já desde os 7 anos, essa pontuação com relação a problemas visuais, né? 7, 14, com 21 você realmente veio a se tornar deficiente visual. Engraçado, né, que você, eu tenho para mim, muitas das vezes, né, que aconteceram ciclos na minha vida, né? E assim, o meu eram mais ou menos ciclos de 10 anos, né? Eu nasci em 74, em 84 eu fiz uma cirurgia para questão da catarata congênita, em 94 eu sofri um acidente, onde eu perdi a visão do olho esquerdo, e em 2004 eu fiquei cego completamente. Olha só, de 10 anos. E eu tava esperando assim, eu tô assustado com 2014. Deve dar até o frio na barriga. Eu tô assustado com 2014 e 2024, porque eu falei que já entendi que é mais ou menos um ciclo que tá acontecendo. E é estranho, né? Mas como é que foi? Você falou que na sua entrada na faculdade, no ensino superior, né, você assim, já tinha passado por esses problemas já com relação à visão, mas no ensino superior você ainda fazia suas atividades da faculdade, você fazia com autonomia, então? Sim, eu até
eu trancar, né, a minha matrícula mesmo e perder a visão, fazia tudo com autonomia, todas as provas eu fazia sozinha, provas teóricas, né, eu fazia como todos os alunos normais, estudo em laboratório também, eu sempre tive essa tranquilidade, sempre fiz, e a partir do momento que, né, nesse pequeno período que eu fiquei, que minha visão sumiu mesmo, e eu ainda precisei, né, até eu finalizar o semestre, levaram alguns meses ainda, e aí eu me senti muito perdida, porque daí eu realmente precisei dos outros. Sim. E aí é que a gente vê, né, precisar do outro é um pouco complicado, né, porque a gente, né, as pessoas nem sempre têm a mesma disponibilidade, né, com a gente, né, como a gente gostaria. Mas tudo é um aprendizado, né, tudo é um fortalecimento, a gente sai sempre mais forte de cada desafio. Então mas eu tinha autonomia e depois passei a não ter, né? Quando eu fiquei 1 ano e meio parada, e depois que eu retornei, aí eu retornei na cidade aqui do Vale mesmo, que foi Taubaté, na Unital, onde eu fui muito acolhida, muito, muito bem recebida, embora no curso de nutrição eu fosse a única cega, e para a coordenadora isso foi também um grande desafio, mas a faculdade em si já estava preparada para receber, porque já tinham outras pessoas com deficiência visual. Então, assim, um acolhimento, eles abraçaram muito mais a causa do que, né, na outra universidade, porque por desconhecimento mesmo, né? Porque era tudo muito novo, a universidade era muito pequena, era tudo muito, muito novo. O coordenador do curso, ele ficou muito assustado e ele fez um comentário com o meu pai que era melhor mesmo que eu trancasse, porque eles não sabiam o que fazer comigo. Eu fiquei chateada na época, mas assim, hoje eu entendo, né? Era uma novidade muito grande. E até hoje eu desconheço, nunca ouvi falar que nesse lugar onde eu iniciei tenha tido algum cego no curso de nutrição. Eu desconheço. E você poderia compartilhar conosco que comentário foi esse que te chateou? Então, ele falou isso pro meu pai, que o melhor era que eu trancasse mesmo a matrícula, porque a faculdade não tinha nada para fazer por mim. Ai... eles não... Eles não tinham nada para fazer por mim. A se preocuparem em tentar dar o suporte adequado, o melhor é ela sair fora. Né? Se ela sair fora, sim, o melhor, nosso problema está resolvido. O melhor para eles tá resolvido. Se não tem ela, pronto, acabou os nossos problemas. Se não tem ela, eu não preciso me adequar a nada, né? Não. Exatamente. Eu não sei hoje como tá, mas antes era só uma faculdade, poucos cursos, poucos alunos, e hoje ela é uma universidade muito grande. Eu já estive lá outras vezes com uma outra colega de um outro curso, que ela fez uma pós lá, eu estive com ela pegando certificado. E aí eu ainda falei para ela, como cresceu, como tá diferente, não sei nem se o coordenador é o mesmo, absoluto, não sei assim, não sei nada, mas na época esse foi o comentário, assim, eu fiquei muito chateada, porque não foi o mesmo acolhimento que eu tive na Unital, entendeu? Que a coordenadora, para ela era também tudo muito novo, mas ela não se opôs em momento nenhum em buscar junto comigo uma maneira de que eu me inteirasse junto, né, naquele curso, né, para que eu tivesse a minha formação concluída. Então foi muito legal. Mas o acolhimento dos colegas também foi muito legal. Mas os colegas dessa outra universidade onde eu comecei, eles foram sempre muito bacanas. Eles me acolheram sempre. Quando eles se formaram, eu fui convidada, eu recebi uma homenagem linda deles no convite de formatura. Na apresentação mesmo, lá na hora da graduação, eu estive lá, eu recebi essa homenagem. Então, assim, o acolhimento deles, eu não tenho, assim, nossa, eu só tenho a agradecer, né? Não tenho o que falar. Mas o comentário mesmo do coordenador na época foi um comentário bem grato. Feliz. No momento que a gente tá, porque assim, né, no momento que você tá toda sentida, toda nervosa, toda triste numa situação, aonde você recebe, né, um balde de água fria, que daí te força, né, te faz mesmo
concluir aquilo que você já estava com vontade, porque Sim, sim. não tinha outra forma, né, de continuar. Então, mas tá tudo certo, eu acho que foi um primeiro desafio que eu, né, enfrentei, e aí é onde eu consegui, né, e eu me sinto muito mais feliz, assim, de ter terminado a faculdade, embora eu tenha passado por outros infelizes comportamentos de outras pessoas, né, na época de estágio, mas, assim, foi muito melhor. Sim. A turma era muito maior, né, eu estudei com uma média de 14 alunos quando eu estava no sul de Minas. E quando eu fui para Taubaté, eu estudei com 60. Então, era uma sala imensa. Era muita gente. Mas, assim, eu fui acolhida. Pela grande maioria, eu fui acolhida. Isso, para mim, foi muito gratificante. Tá certo. Chefinho, poderia fazer outra pergunta? O Thomas está querendo fazer uma outra pergunta. Pode fazer, Thomas. Mariana, como foi o seu dia a dia nesta nova faculdade, onde você já chegou com a questão de sua deficiência estabelecida? Olha, Thomas, foi um aprendizado. Quando eu me propus a retornar, porque assim, até a vontade de trancar e não voltar mais eu tive. Mas por insistência da minha mãe, ela falou, mas você já começou e falta tão pouco, vão ser só 2 anos, vão ser né? Vai ser tudo tão rápido, vamos ver como que vai ser, você começa, se você não conseguir, aí você para de vez. E aí eu fui. O primeiro ano, eu retornei em 2006, isso aconteceu em 2004, quando eu tranquei. Em 2006 eu retornei, e aí eu fiz algumas matérias apenas. Então, eu não ficava em Taubaté todos os dias. Eu ia, se eu não me engano, 3 vezes por semana, mas também não ficava todas as aulas. Eu fiz algumas matérias das quais eu não tinha. E fiz uma delas, eu fiz em um outro curso, que foi na agronomia, que eu tenho uma gratidão imensa pela aluna do outro ano, né, do ano anterior ao meu, que me ajudou, ela se propôs, ela foi comigo o ano inteirinho, ela me ajudava, ela sentava comigo, fazia todas as provas, porque foi pedido, e ela se propôs, e ela me ajudou na questão de pesquisa do TCC. Nossa, ela me ajudou demais, eu tenho contato com ela até hoje, eu tenho uma gratidão muito, muito profunda mesmo. Ela chama Gisele, e é uma pessoa assim que eu admiro imensamente. E aí eu não fui todos os dias, e aí a minha mãe ia comigo. Ela trabalhava todos os dias, ela se organizou com relação ao consultório, e aí ela foi comigo. No último ano, que era o ano que eu precisava ficar mesmo, todos os dias, porque tinha estágio, porque tinha TCC, porque tinha relatórios para fazer, tudo, então eu tinha que estar todos os dias. Aí nós contratamos aqui em casa, nós conversamos e contratamos uma pessoa para poder me ajudar lá. Então eu tive uma guia humana, porque até então eu não enfrentava bengala, eu tinha vergonha, né? Como assim que eu ia, né? Como me colocar? E a faculdade não era acessível, né? Em questões de locomoção. Ela ficava numa fazenda, na Dutra, então a gente tinha que, a faculdade oferecia transporte, mas a gente tinha que ir até a garagem, né, para depois ir até a faculdade. Então essa moça, ela ficou comigo o tempo inteiro, né, por todo esse ano de 2007 aí, né, também sou bem agradecida a ela. E aí ela ia comigo, e se tinha nos estágios ela não ia, porque eu fiz 2 estágios, eu fiz fora de Taubaté, foram em Pinda. Os outros um foi em Pinda, o outro foi em Quiririm. Então, no de Pinda, ela não foi comigo, a gente alugou van, né? Então, a gente voltava de van. No de Quiririm, ela me levava até o ponto de ônibus. Eu ia com um colega e voltava, então ela me levava no ponto e me esperava. Aí, depois, no segundo semestre, eu fiz todos os 2 em Taubaté mesmo. Sim. E assim, foi um desafio por isso, porque aí ela foi comigo, aí a gente foi fazendo. Eu tive esses colegas que me ajudaram, né, por todo esse período. E essa colega que me ajudou na parte, na questão clínica, foi muito difícil, porque ela não acreditava. Para ela, eu estava encostando nela para poder fazer o estágio, porque eu desconhecia materiais para poder exercer a minha profissão. Eu vim conhecer balança falante, fita adaptada, depois com a Tânia, que é uma profissional também, que eu admiro muito, respeito bastante, nutricionista também, que depois eu conto como eu a conheci. E aí depois foi ela que me apresentou.
Mas até então eu não conhecia, então eu sempre entrava junto com essa colega nos atendimentos, mas eu sempre fui muito atenta e eu sempre procurava dar as orientações ali, né, para os pacientes, aqueles que estavam junto com a gente, e quando a gente foi fechar o estágio de clínica, ela simplesmente não apareceu, porque ela queria, né, me colocar à prova, porque ela já estava incomodada, né, da maneira como ela estava lidando comigo, então ela não estava acreditando, simplesmente ela não apareceu. E quando eu fiz a apresentação, né, de todas as documentações de cada paciente para a próxima dupla que ia entrar, a nutricionista estava perto, eu não sabia. E aí, a hora que eu fechei o último prontuário que eu passei, ela falou assim para mim: parabéns, eu estou admirada com você. Eu não imaginei que você conhecia tanto dos seus pacientes como eu vi que você conhece. Então, é assim, as pessoas, elas desafiam a gente, porque elas acham a gente completamente incapaz, né? Que além de ser cega, a gente tem, né, problemas mentais, né? De informação mesmo, não sei, de uma maneira que a gente não tem, né? Que a gente não vai saber dar aquela informação, ou não vai saber ser o profissional competente como deveria. Então, assim, eu fiquei muito magoada, eu levei o prontuário para casa. Na época eu morava com uma amiga e ela me ajudava. Nossa, a gente varou madrugadas, eu ditando e ela escrevendo no prontuário para a gente poder dar conta, para poder entregar, simplesmente porque a outra colega abandonou, né, o estágio. Não quis mais. Não quis mais ter você como par, né? Basicamente é isso, né? Sim. Exatamente. E ela ainda ficou comigo no ano inteiro, no semestre, em 2 estágios. Porque daí, nos outros 2 estágios, eu pedi que eu tirasse ela de perto de mim. Sim. Porque não dava mais. Daí eu não estava aguentando mais, porque no estágio escolar foi bem por aí também, ela mais faltava do que ia. Quem fez a apresentação toda fui eu. Então foi bem difícil para mim. Mas olha, foi um aprendizado e tanto, viu? Eu aprendi bastante. Sim. E essa é a parte interessante, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que é aquela coisa que você mesmo trouxe, né? De as pessoas duvidarem da nossa capacidade, literalmente ao extremo, né? Ao ponto de duvidar da nossa inteligência, de achar que a gente não é capaz de elaborar ou de entender aquilo que se passa, né? Simplesmente pelo fato de eu tô fazendo as coisas, mas eu tô fazendo o meu e o dela, né? Eu não, tipo assim, vamos ver agora que eu não tô, para saber como é que ela se vira, né? E justamente pensando naquela máxima, né? Agora ela dança, porque eu não tô aqui, né? E é engraçado essa necessidade. Achar que a gente é incapaz, né? E é engraçado essa necessidade que a gente tem nesse momento de se provar, né? Se provar que não. Verdade. Eu não tô aqui para fazer ninguém de muleta. Eu não tô aqui para fazer ninguém de degrau, né? Ou querer fazer seu guincho, ou fazer a pessoa de guincho, né? Para eu só ficar lá sossegado e ela me levando, né? Eu acho que exatamente. Eles acham que somos incapazes, né? Isso. Mas esse foi só o primeiro, né? Porque assim, o mundo profissional é algo extremamente desafiador. Né? Nós nos desafiamos constantemente, porque assim, você conta no dedo quem realmente acredita no seu potencial. Sim. Conta no dedo e acredita no seu potencial profissional. Sim. Porque é raro. É raro. Isso. Para você achar uma pessoa que 100% acredita que você é um profissional, que você dá conta daquilo que você se propôs a fazer, você conta no dedo e ainda sobra dedo. Sim, bastante. Principalmente em ambientes organizacionais, onde, tipo assim, parece que a ideia ali é
um engoliu o outro, né? Exatamente. Eu tenho que mostrar para o meu chefe que eu sou melhor que você, para ele poder me ver, para ele poder entender que, no caso de algum benefício, alguma promoção, alguma coisa, melhoria, eu estar primeiramente sendo visto, né? E é engraçado, porque muitas das vezes, quando a gente está dentro do mundo corporativo, é essa mesma visão, né? Porque assim, por um lado você acaba se tornando ou crescendo, né? Crescendo muito com relação ao seu perfil profissional, e por outro, você acaba se tornando uma ameaça para quem está lá, né? Porque assim, muitas das vezes o pensamento que passa na mente das pessoas é: imagina se o meu chefe vê que esta pessoa consegue fazer o que eu faço sendo cega. Exatamente. O chefe vai olhar para ela e falar assim: ué, como assim? Né? Ela faz tão bem Como o que que você consegue, faz, né? ela faz tão bem o que você faz e ela não enxerga. Por que você não faz mais que ela? Né? E muitas das vezes a gente dá muito mais conta, né? A gente tem muito mais responsabilidade do que um outro profissional que está ali junto com a gente. Porque assim, eu não sei como é, né, na questão de capital, como que funciona. Eu trabalhei por 7 anos num hospital da cidade, aqui em Cachoeira. E sempre, por alguns anos, né, dentro desses 7 anos, e por alguns anos eu trabalhei com outra colega, fazendo meio período, cada uma, e trabalhei com uma outra colega em tempo integral. E assim, e trabalhei sozinha, e trabalhei anos sozinha. Vamos pensar nesses 7, por pelo menos 4 anos eu trabalhei sozinha. E dei conta. E dei conta. É fato, né? Com certeza, algumas coisas tiveram falhas, coisas assim que eu dependia de outras pessoas para serem mais responsáveis. Porque é claro que você não encontra 100%, né, de colegas que colaboram, né? Por exemplo, dentro da cozinha, na cozinha hospitalar, eu trabalhava com outras mulheres. É claro que tinha gente ali que trabalhava pelas coxas, né? Às vezes o local ficava sujo e eu não tinha condições de ver, né? Mas sempre que eu podia, eu estava cobrando, sempre estava fazendo, sempre tinha uma ou outra que estava sempre em contato mais próximo comigo. Mas assim, eu me dediquei e aquilo lá não desandou enquanto eu estava lá. E aí eu sempre conversei para eu trabalhar apenas, né, 20 horas, para fazer mais horas, porque eu sabia que precisava, né, numa área hospitalar, só 20 horas, não precisa mais de uma nutricionista, porque o local era pequeno. Mas mais tempo de trabalho precisava. Até então o consultório não estava indo como está hoje. Então, eles nunca me deram ouvidos para isso. E quando eu saí por conta da pandemia, por opção, que eu saí, que já estava outra profissional que já tinha trabalhado comigo lá no começo, ela estava meio período e eu meio, e eu saí, eu vi que eles colocaram ela trabalhando 40 horas, entendeu? E nisso eu fiquei assim, um pouco sentido, falei, poxa, eu passei anos solicitando e ela acabou de entrar e conseguiu. Por quê? Porque ela enxerga. Tudo bem que tem outras questões, né, políticas na jogada, mas não é sobre isso que eu tô falando, né? É a questão, assim, do acreditar mesmo, entendeu? Da questão profissional. Assim, ninguém acredita no seu trabalho, entendeu? A questão, né, os maiores ali, né, que é quem podia mesmo estar colaborando com aquilo, eles não acreditam no seu potencial, embora eles estivessem vendo o quanto você fez pela empresa. Entendeu? Mas eles não acreditam no seu lado profissional. E isso pra gente é um pouco frustrante, sabe? Assim, eu tenho hoje pra mim, você voltaria? Eu falei, não, eu não voltaria. Não pelos colegas, assim, não pelas meninas que trabalharam comigo, porque assim, todas, eu não tive nenhuma desavença com nenhuma delas, né? Sempre trabalhei bem, tenho um carinho muito grande por todas. Só que eu sei que eu não assim, nem todas tiveram a mesma dedicação. E pelas questões de hierarquia mesmo, né? Os acima de mim,
nunca acreditaram no meu potencial. Eu falei assim, eu não vou voltar para um lugar onde as pessoas não acreditam no meu trabalho. Sendo que agora eu estou muito mais feliz. Porque se eu estou no consultório e as pessoas que vêm até mim estão comigo, é porque elas acreditam no meu trabalho, Sim. independente da minha deficiência. Né? Porque elas não estão ali por obrigação, elas estão ali por opção. Sim. E não vê. E assim, o bom disso, é porque você tem a ideia reforçada, né? De que não é a sua deficiência que vai definir que tipo de profissional que você é, né? Exatamente. Pelo contrário, né? Existem deficientes existem tão bons profissionais quanto existem deficientes que não são profissionais, né? E assim, tem de se entender, tem de se entender que não é a deficiência que define isso, né? É a pessoa, né? É o caráter, né? É o caráter da pessoa, a índole da pessoa, a caminhada que a pessoa percorreu para chegar até ali, né? Porque assim, existem, é aquela coisa do profissionais e profissionais, né? Então assim, é muito disso, né? E o nosso amigo Thomas tá aqui preocupado, querendo fazer outra pergunta. Mariana, você falou um pouquinho sobre a questão da bengala, que foi difícil você assumir, e quando finalmente você assumiu, como foi para você? A bengala, eu assumi ela há apenas 8 anos. E eu resolvi que eu ia assumir, Thomas, esse meu ponto de auxílio, porque ela é o nosso apoio, né? É o apoio da pessoa com deficiência, ela é a nossa independência, né? Quando eu retomei a minha jornada nesse hospital onde eu estive por 7 anos, e eu falei que a partir de então eu seria... eu estava tendo uma segunda oportunidade de voltar, porque eu já tinha trabalhado lá antes de me formar, né? Na época que eu estava com a matrícula trancada. E aí eu tive a oportunidade de voltar e como eu fui muito dependente, as pessoas, né, me viram como uma pessoa, né, que não tinha condições de trabalhar, porque como que uma profissional ia trabalhar dentro de uma área hospitalar se ela não tivesse independência? Né? Então eu ganhei essa outra oportunidade e eu falei que a partir de então eu assumiria a minha deficiência como ela é de fato. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas foi muito difícil para mim assumir a deficiência diante de uma cidade que eu moro, ela tem uma média de 35 mil habitantes. É uma cidade pequena, onde as pessoas, né, todo mundo se conhece. Hoje em dia, né, tem mais gente de fora, tem outras pessoas, né? Então a gente não conhece mais todo mundo. Mas quando eu era mais jovem, todo mundo conhecia todo mundo. Eu sou de uma família muito conhecida aqui. Então, assim, aonde eu ia andar e as pessoas iam falar, como você tá cega? Mas eu nunca soube, né? E como assim? E quando eu iniciei com a bengala, que eu saía com a bengala, as pessoas iam para a porta das lojas, para a porta das farmácias, porque era assim, foi um marco em Cachoeira, assim, foi uma novidade, foi um acontecimento. Como assim? Uma cega andando de bengala? Não, eu só vejo isso na televisão, isso não existe, exatamente. Exatamente. Tanto que muito interessante. Já aconteceu, né? Eu fiz um trabalho voluntário na PAI daqui de Cachoeira por 2 anos. Eu só parei porque eu engravidei e no início a minha gravidez foi de risco, então eu precisei ficar um pouco de repouso e acabei não voltando, veio a pandemia também. Quando eu me propus voltar, que ela já tinha 1 ano, veio a pandemia, então eu parei. Aí um moço sofreu um acidente, ele é daqui de Cachoeira, e ele ligou na PAI perguntando, né, como que ele fazia para conhecer o Braille, se tinha alguém que pudesse ensinar ele a andar sozinho com a bengala. Então, assim, eu fui o ponto de referência. Então, passou meu telefone, eu ensinei ele a andar de bengala. Então, assim, é muito legal, entendeu? Porque, assim, você acaba sendo um ponto de apoio. Às vezes as pessoas... Já aconteceu, né das pessoas... me procurarem e falar assim, é você que é a Mariana, que é cega? Eu falei, sim, sim, sou eu, bem que a gente acaba sendo ponto de referência. Cachoeira, por um tempo, teve conselho da pessoa com deficiência e, infelizmente, não deu continuidade, né? Eu tenho muita vontade de retomar tudo isso, né? Ainda não consegui fazer com que fosse para frente, mas ainda vou atrás de novo.
Mas tive, e assim, eu fui uma das que fui chamada mesmo pelo vereador na época, para poder fazer parte, porque ele sabia que eu era deficiente, que eu era nutricionista, que eu batalhava pela pessoa com deficiência. Então, assim, é muito legal, mas é um ponto de referência, mas foi um desafio muito grande. Sim. A aceitação para mim foi muito difícil. Sim. Aí você tocou num outro ponto muito interessante, né? Que você estava fazendo esse voluntariado aí na APAI, né? De Cachoeira. E você teve que ser afastada por conta da sua gravidez. E aí vem o tema Valentina. Como é que foi a questão da Valentina? Como é que foi a sua vida agora saindo do eixo estudantil e profissional? Vamos partir um pouquinho para a questão um pouco mais pessoal. Como é que foi, assim, Valentina? Mariana namorou, Mariana te dou, Mariana parte minha. Não, isso é música. Como é que se deu essa vida sentimental da Mariana? A Valentina sempre foi um sonho, né? Ser mãe era um sonho que eu realizaria de qualquer forma, vamos assim dizer, né? Ou de uma forma natural, ou de uma forma, né, ou por inseminação. Então, de qualquer forma, eu me tornaria mãe de uma criança, de um filho. Sim. E a Valentina veio de um relacionamento de quase 4 anos. Né, moramos juntos, né? Hoje sou separada, mas ela veio desse relacionamento, ela foi muito desejada. Eu tive um aborto espontâneo, eu tive uma primeira gravidez, eu tive um aborto espontâneo. Por algumas semanas só, foram 3 meses de gestação, mas ela parou de desenvolver bem antes, né? O bebê parou de desenvolver, ela não. Ela parou de desenvolver bem antes, aí eu tive esse aborto espontâneo. E depois de 3 meses eu engravidei dela. Então, assim, eu curti muito a gravidez, mas, assim, eu curti a gravidez, mas eu não fiquei focada no como seria. Eu tinha certeza que eu daria conta. Porque como era um sonho, como era um desejo, eu tinha certeza que eu daria conta. As dificuldades, os aprendizados vieram depois que ela nasceu. De primeira eu não dava banho, eu sempre troquei, mas nunca dei banho. Não curei o umbigo também, porque eu tinha medo. Sim. Muito sensível, mas também não dei banho no começo porque eu tinha medo de afogar ela por conta, né, de ser muito pequenininha, ela nasceu muito miudinha e pescoço muito mole e tudo. Mas com 4 meses, uma amiga esteve em casa uma vez e aí foi um dos mêsversários, né, que foi feito para ela. E aí as pessoas saíram, né, porque foram embora. E aí esse casal de amigos meus, que são meus compadres, né? E eu sou madrinha do filho mais velho deles, que hoje já tem 15 anos. Sim. E aí ela falou pra mim assim, não, agora você vai aprender a dar banho nela, imagina. Olha quanta coisa você já fez. E como assim que você não dá banho na sua filha? Eu falei, não, mas eu tenho medo. Não, mas agora ela não tá, mas no pescocinho dela já tá mais firme. Você vai aprender. Aí ela me ajudou, nós enchemos a banheira, fizemos todo esse procedimento, que isso eu sempre fiz. E aí ela falou pra mim, agora eu tô aqui do seu lado, eu vou te ajudar. Aí ela foi me ensinando como é que segurava, como é que fazia, e aí eu perdi o medo. No dia seguinte, que eu tava sozinha com ela, e eu tava muito calor, porque era de janeiro, então tava muito quente, e aí eu falei, não, é agora. Não tem ninguém, eu tô sozinha, então agora é a vez de eu conseguir fazer tudo. Aí eu fui, dei banho, quando o pai dela chegou, aí ele falou, você deu banho? Eu falei, sim, dei banho sozinha, a partir de agora ninguém mais precisa dar banho, porque eu consigo. Eu descobri que eu consigo, que eu faço. Então, assim, a partir dos 4 meses, que só faltava o banho, eu, né, dei o banho. E aí, com mamadeira, a gente sempre deixou tudo mais organizado, tudo mais facilitado para mim na época, porque o pai dela sempre enxergou normalmente.
E aí depois, quando eu vim para casa da minha mãe, aí as atividades continuaram. Assim, quando ela completou 1 ano, aí eu passei, né, a ficar em casa, porque até então eu vinha para casa da minha mãe e ficava aqui com ela no período da tarde, porque eu trabalhava só de manhã. Sim. E depois, quando ela completou 1 ano, eu passei a ficar sozinha em casa. Aí eu fui vendo que eu dava conta, então era eu que dava fruta. Ele só vinha para fazer o almoço, dava o almoço para ela, mas ela foi indo. Ela é muito independente, sempre se arriscou a comer sozinha, tudo. Embora toda a bagunça que ela fazia, mas ela comia sozinha. Então ele vinha, dava o almoço, eu dava as frutas da manhã, da tarde, dava as coisas para ela comer. E depois dava um lanche para ela à noite. Então eu passava o dia todo com ela. Eu fui descobrindo que eu dava conta de fazer tudo sozinha. A única dificuldade que que eu tenho um pouco até hoje é para ver roupa que combine, alguma coisa ou outra, mas eu sempre dou um jeito de perguntar para alguém. Mas troca de fralda, tudo eu aprendi com ela. Eu já tinha feito com outras crianças, mas não com tanta prática, né? Com tanta frequência, e nem foi com ela. Mas assim, foi uma descoberta para mim. Hoje é claro que ela tem essa rotina de criança, ela sai correndo de mim, eu chamo para ela, não responde, mas assim, tudo assim, situações naturais de uma criança normal, porque ela enxerga normalmente, então para ela é normal, né? E assim, há pouco tempo atrás eu arrisquei, agora que ela já estava com 2 anos completos, eu fui na casa da madrinha dela, que é minha prima, é bem pertinho aqui de casa. Eu falei, eu vou com ela, minha rua é muito tranquila, eu falei, eu vou com ela, para poder ver como que ela faz, para poder sair comigo, para ela poder aprender que eu uso bengala, como que faz. E eu tinha medo, né? Ou dela escapar da minha mão e sair correndo, ou dela querer andar com a bengala, né? E me largar, de alguma forma. Mas assim, foi assim, maravilhoso. Porque parece assim que ela já sabia como é que funcionava. Ela deu a mão para mim, ela foi do meu lado o tempo inteiro, nós fomos segurando a bengala. E eu fui contando para ela, porque como é um lugar, assim, muito conhecido para mim, né? Porque sempre enxerguei. Sim. Então, eu fui contando para ela, falava para ela assim, aqui tem cachorro, cuidado para não assustar, porque o barulho da bengala assusta, né? Então, eles latem e não avançam porque estava dentro da casa. Mas late, então podia assustar. E eu fui conversando com ela. Nós fomos e voltamos na maior naturalidade, na maior tranquilidade, na calçada. Aí na hora de atravessar a rua, eu fui ensinando ela, fui falando para ela assim, tá vindo carro? Você tem que contar para a mamãe se tá vindo o carro. Eu posso atravessar? A gente pode atravessar? Aí ela falava, não tá vindo, mamãe, pode ir. É claro que eu tava escutando o barulho, eu sabia que não tinha carro, né? Sim, e claro. Por ser uma rua muito tranquila, as pessoas andam mais devagar, tudo. Então, assim, foi um aprendizado. Assim, todo dia é um aprendizado para mim. É muito gostoso. Alimento, se precisar alimentar, eu alimento, entendeu? Eu só ainda não cozinho, mas hei de aprender. Tá bem próximo. Gente, olha só, uma nutricionista que não cozinha. É uma inspiração. Eu não cozinho ainda. Ela sabe todos os nutrientes que tem no alimento, o tempo de cozimento, mas ela não cozinha. Toda a técnica dietética, né, de como preparo, mas não pus a mão na massa ainda. Tá aí o novo desafio, então. Acho que uma pergunta interessante que o nosso amigo Thomas quer fazer, que ele estava até curioso, né? Olha, Thomas, acredito que foi sofrido para todos, né? A minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, acho que foi sofrido para todo mundo. Porque, assim, é muito doloroso você ver, assim, que, de repente, você descobre que sua filha não enxerga, de fato, né? Porque até você ter um problema visual é normal, mas sendo que eu levava uma vida natural, né? De repente, eu me tornei cega. Para o meu pai, acho que foi mais difícil, ele demorou mais para aceitar. Ele não se conformava muito. Hoje ele já leva com bastante naturalidade, mas para ela também foi um desafio. Ela foi aprendendo tudo comigo de como que fazia, foi pesquisando na internet assim, como que fazia para deficiência. No Dorina foi explicado para ela como que funcionava, por exemplo, portas sempre abertas, nada de porta entreaberta, ou totalmente fechada, ou totalmente aberta, como que fazia para colocar, né, para poder sentar.
mão na cadeira, nas costas da cadeira, porque daí o deficiente sabe aonde que ele pode sentar, espaço entre a cadeira e a mesa. Tudo isso ela foi aprendendo no instituto também, né, com os colegas, com as pessoas dali, ou com os profissionais que ali estavam, com a psicóloga, tudo. Então, assim, para ela também foi um desafio muito grande, né? Emocional também, eu acredito. Sim, sim. A gente procura sempre trazer isso aqui, né? Justamente para que a nossa audiência também entenda, né? Justamente aquilo que nós estamos falando anteriormente, né? Que o sofrimento para a pessoa que está passando por isso é grande, né? Mas para todos os familiares é tão grande quanto, né? Porque eles estão numa perspectiva de onde eles não sabem o que fazer, não entendem o que está acontecendo, mas tem que ajudar de alguma forma. E muitas das vezes, eu vou ajudar como? Como é que eu ajudo? Né? Como que eu faço, né, se eu não conheço? E assim, é muito interessante, porque daí, a partir do aprendizado das pessoas dentro de casa, todo mundo aprende junto, né? Sim. Porque da minha família, eu sou a única cega. Não tem mais ninguém. Nem aqui na minha família, com meu irmão, meus pais, como de primos. Os meus sobrinhos e a minha filha não têm deficiência. Entendeu? Então, para todos foi um aprendizado. Sim. Né? Para as crianças, muito mais tranquilo do que para os adultos. Né? Porque elas já nasceram, eu já sob essa condição, eu já estava sob essa condição. Então, para elas é diferente, né? Já aprende. Para minha sobrinha, então, que tem 6 anos, para ela é mais fácil. Né? Hoje, para ela, é muito mais fácil. Sim. E aí, acaba que para ela, o exemplo dela segue para os outros, né? Para as outras pessoas também. Que aí os demais começam a entender que, tipo assim, pode... seguem o mesmo caminho. E pode ser tão natural quanto qualquer outra coisa, né? Exatamente. Não é aquela coisa... É a mesma coisa do filho mais alto e do filho mais baixinho, né? Exatamente. Todos são filhos, e, cada assim, o que me deixa... de que me deixa muito mais tranquila, né? E assim, né? Nesse sentido aqui, depois assim, a Valentina, na hora que ela entrar na fase escolar, que ela ainda não está, mas quer entrar na fase escolar e se deparar com uma pessoa com alguma deficiência, né, e principalmente a visual, ela vai saber lidar com isso com muito mais naturalidade do que as outras crianças. Sim. Entendeu? Para ela vai ser completamente natural. Sim, entendeu? Vai ser assim, fácil de lidar. De saber como ajudar, saber como apoiar. Já vai ser uma criança que vai estar num patamar diferente das demais, né? Porque, querendo ou não, ela tem aquela vivência, tem aquele costume já e sabe como lidar. Né? E já sabe como lidar. Isso é muito gratificante para mim, de ver que ela não vai se assustar e não vai discriminar, né, uma criança com esse tipo de deficiência. Porque assim, a criança, ela não discrimina, mas ela se assusta. Sim. Entendeu? Porque para ela é diferente. Sim. É muito diferente. Queira. Então, para ela vai ser algo assim muito natural. É muito interessante que eu tenho uma amiga que trabalhou na PAI no sul de Minas, e a filha dela desde pequena conviveu com as pessoas, com as crianças ali, né, com aquela deficiência. Sim. Então, para ela, ela nunca discriminou, e para ela não fazia diferença se a criança babasse, se a criança não sustentasse o próprio tronco. Para ela era natural, ela conviveu com aquilo, com a mãe, com a maior naturalidade. Então, isso, eu acho isso tão acolhedor, sabe? Porque as pessoas precisam aprender a acolher o ser humano como ele é de fato, né? Sem o preconceito. Porque a gente sabe que o preconceito vem do adulto, não da criança. Né? Mas a criança fica com esse preconceito. A criança porque os pais agem com... O preconceito para eles é tão natural que a criança age da mesma forma. Entendeu? Então, eu fico assim... tranquila com isso, com relação à Valentina. Porque eu sei que ela vai acolher com amorosidade. Sim. E isso é lindo, né? Porque eu também tenho uma filha, hoje ela tá com 11 anos, né? E eu lembro até hoje do primeiro dia que a gente saiu, aí ela, pra onde a gente vai, pai? Aí eu falei, a gente vai lá na Pinacoteca. É longe? Eu falei, O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar o ônibus, a gente vai andar de metrô, a gente vai andar... Mari? Oi, eu tô te ouvindo. A gente vai andar de ônibus, a gente vai andar a pé, né? Então vai ser... Ai, pai, mas a gente vai sozinho.
Vai, a gente vai sozinho. Mas e como é que eu posso te ajudar? Não. Primeiro, a gente vai ter que pegar ônibus, não vai? Vai. Então você olha o nome do ônibus pro pai. Ah, mas qual ônibus que a gente vai? Fala, ó, a gente vai pegar um ônibus que vai pro metrô, né? Aí ela foi lá, olhou o nome do ônibus. Ó, pai, esse que tá vindo aí é o metrô. Tá, pegamos. Tá, e agora, pai, pra onde a gente pegou? Aí a gente pegou o metrô, pegou. E aí, assim, você precisava ver, aí depois chegou lá, ela catou meu celular, começou a fazer live dentro da pinacoteca, falando que tinha saído ela e eu saí com meu pai e eu vim sozinha, eu que trouxe meu pai. A gente está passeando aqui na orgulho, pinacoteca. né? E mas precisa ver. Aí na hora de vir embora, foi muito engraçado, né? Que a gente estava vindo com uma turma, né? Aí de repente ela falou, ai pai, eu tô com fome, né? Aí eu falei assim, não, vamos parar ali tem uma lanchonete ali um pouco mais pra frente, né? Que eu percebi na hora que a gente veio. A gente para lá na lanchonete, come alguma coisa e depois a gente vai embora. Ai pai, mas e como é que a gente vai fazer para ir embora? Porque a gente tá vindo com o pessoal aqui, né? E como é que a gente... Eu falei, filha, você tá comigo e eu confio em você, né? Então assim, a gente vai lá, come. Tá vendo esse piso aí no chão, esse piso tático? Eu vou andar nele e você vai olhar as placas, né? Eu te falo para onde a gente tem que ir e você me fala se a placa tá falando o que eu tô te pedindo. Quando a gente chegou, que a gente conseguiu chegar no metrô certo, nossa senhora, essa menina tava voando, acho que uns 2 metros de altura do chão. É gostoso. Quando a gente veio e chegou em casa, não, vou ligar aí queria ligar pros irmãos, né? Ligar pros irmãos pra falar que, nossa, hoje eu e o pai fomos passear, fiz até live dentro da pinacoteca, a gente conheceu muita coisa lá. E eu fui sozinha, foi eu e ele. Então é muito gostoso, né? É muito gratificante para a gente ver que somos capazes de ter filhos, de passear, de educar, de criar, de sustentar. Isso é muito gostoso. Sim. É muito gratificante, entendeu? Então, assim, para mim é maravilhoso. A Valentina é um sonho. E é claro que a gente tem dias de altos e baixos, né? A gente não somos seres humanos, claro. Não somos perfeitos. Tem dia que a criança faz mais arte, a gente fica mais bravo. Tem dia que eles são... Mas, no geral, eles são extremamente amorosos. Né? Eles acolhem com o maior carinho, entendeu? E, assim, ele lida com uma naturalidade com aquilo, assim, que é fantástico, assim, é lindo demais. Então, assim, esse sonho, eu falei assim, eu tinha um sonho de estudar, de me formar como profissional nutricionista, eu tinha o sonho de trabalhar, eu tinha o sonho de ser mãe, né? Eu ainda quero muito mais, claro, né? Porque a gente não pode parar de sonhar, senão a gente para de viver. Então, eu ainda tenho coisas a realizar, ainda tenho sonhos a conquistar, mas, assim, se eu olhar para trás hoje, poxa, quanta coisa eu já consegui, quanto eu já conquistei, né? Aonde eu cheguei. Poxa, eu tenho 13 anos de formada, eu tenho, assim, 10 anos de consultório. Tudo bem, o consultório agora que está caminhando, né, de uma forma, porque eu estou me dedicando mais, porque eu me propus mais com relação a isso, mas eu tive outras fases, né? Eu tive outros momentos, a gente vive momentos. Então, assim, é muito gostoso, Neymar, muito gostoso. Sim. E é aquela coisa, né? É aquela coisa transformadora e realizadora. Né? Você sente que, tipo, não, eu cheguei até aqui, eu sou capaz. Né? Eu sou capaz. Né? E se eu cheguei... E se eu cheguei até aqui, quem pode me segurar? Né? Verdade. Essa é a ideia. Mari, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, por esse nosso bate-papo. Acho que foi, assim, um papo engrandecedor, né? Acho que cada história que passa aqui é uma história que toca a gente de uma determinada forma, né? E que
reafirma, né, o que é o nosso propósito, o que é o nosso objetivo, né? Pessoal, você que Mostrar ficou para até a aqui, não sociedade, esquece de curtir, seja ativar o ela sino de notificação e compartilhar civil com ou seus seja amigos. ela os políticos que aí estão, né? Que de repente pode considerar que pessoa com deficiência atrapalha. É verdade. Que não é bem assim, né? Nós, antes de sermos deficientes, nós somos pessoas, né? E se somos pessoas... E perfeitos, ninguém é perfeito, né? Isso. As pessoas, né, assim, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem erros e acertos, né? Então... E todos estamos aqui para ensinar e para aprender, né? Se alguém chegar aqui e falar, alguém chegar nesse mundo e falar que já sabe tudo, né? Já começou errado. Verdade, exatamente. Bem errado, por sinal. É verdade mesmo. E aí, Maria, eu queria que você deixasse aí o seu recado final para essa galera que vai te ver, porque agora vai virar referência em Taubaté de novo. Nossa, olha lá a moça que dá entrevista. Nossa Senhora! Pois é, estudou, né? Nossa! Então, Neymar, eu gostaria de agradecer a você, agradecer ao Thomas. Para mim, sim, mais uma vez, foi um prazer participar desse bate-papo. Estou à disposição para a gente conversar de novo. Estou à disposição para quem quiser me procurar, né, nas redes sociais. Né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é doutora Mariana Prado, o meu Facebook, que é Mariana Prado, minha página do Face, que é Nutricionista Mariana Prado. Pode entrar comigo, entrar em contato comigo pelas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, eu estou à disposição. E eu gostaria de agradecer, né, além de agradecer a vocês, de agradecer a duas outras pessoas que fizeram parte desse meu princípio. Uma fez parte logo do começo, onde me mostrou esse mundo da deficiência. Além do Instituto Dorina Noil, ela me mostrou as tecnologias e me abriu portas para o contato, né, e atingir essa questão profissional que eu sou hoje, que essa é a minha independência, né, que é a Luciane Molina, que ela é pedagoga, é uma pessoa que eu admiro imensamente, uma profissional, uma mestre na parte da educação inclusiva, uma pós-doutora quase, e uma pessoa assim que eu admiro imensamente. Ela é professora de Braille, foi ela que me apresentou o Braille, foi ela que me apresentou o software, né, o leitor de tela, é ela que me ajuda, que me socorre nesses momentos de tecnologia, foi ela que me apresentou o celular, foi ela que me trouxe a independência, né, essa total independência de vida, assim, humana, foi ela. Então eu tenho muito a agradecer a ela e agradecer a Tânia, né, que é uma pessoa que me apresentou alguns outros detalhes aí da questão profissional, a balança que fala, a fita métrica adaptada, ela foi me dando vários feedbacks da questão dela de estudante, de profissional, que foi com ela que eu aprendi bastante como eu podia ser na parte clínica, né, e a gente, né, troca figurinha até hoje, a gente troca informação e a gente se ajuda. Tem muitos outros profissionais aí com a deficiência visual que são profissionais nutricionistas também, que então é muito legal, assim, é muito gostoso ver que não estamos sozinhos, nem na deficiência e nem na profissão. Né? Então, assim, é muito legal, porque foi uma colega que estudou comigo em Taubaté, que conheceu a Tânia primeiro, que, né, pegou o contato dela, passou para mim, então assim, e um contato que eu tenho até hoje. Então são duas grandes amigas, tanto a Luciane quanto a Tânia, são duas pessoas que eu admiro e respeito e tenho muito a agradecer. E agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, que me ofertaram de estar aqui nesse bate-papo gostoso, descontraído. E assim, e muito gratificante. Eu estou assim à disposição e fiquei muito feliz e muito agradecida pelo convite. Muito obrigado, Mariana. A gente que agradece aqui por esse papo super assim, descontraído, interessante, né? E um papo divertido, né? Informativo também. Eu acho que isso é o mais importante também, uma das coisas mais importantes, porque essa é a nossa intenção, tentar fazer com que a pessoa se sinta à vontade, né? Sinta que você não está
eu não estou gravando algo que, se eu sair da regra, se eu falar uma coisinha a mais, eu tô... Não, né? Você tem que sentir-se à vontade para falar sobre aqueles temas que você entende ser importantes e que tragam, né, a informação relevante dentro daquilo que você entende como sendo aquilo que você viveu, né, e aquilo que faz parte do seu dia a dia, né? Importante, muito importante isso. Thomas, quer deixar o agradecimento aí? Quer agradecer para nossa convidada? Mariana, queria lhe agradecer por sua participação mais uma vez. Foi um prazer recebê-la aqui no canal Neymar VIP Pares. Mariana, queria lhe agradecer por sua participação mais uma vez. Foi um prazer recebê-la aqui no canal Neymar VIP Pares. Eu gostaria de deixar aqui para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que independente da sua deficiência, que nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Busque, por mais difícil e desafiador que seja, busque. Vá, porque somos todos capazes. E eu tenho uma frase comigo que eu levo como um marco na minha vida, assim, né? Como rumo mesmo, como primeira ponta das minhas questões, que sou deficiente sim, mas incapaz nunca. Isso, eu acho que agora você falou tudo. Acho que depois disso, pessoal, acho que a gente não tem mais nem o que falar a respeito, né? Acho que você conseguiu sintetizar tudo aquilo que é o objetivo desse canal, né? Mostrar isso. Deficiência, temos, né? Capazes, somos. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Thomas, mais uma vez. E, valeu, pessoal, junto, você viu esse vídeo até aqui, primeiramente, muito obrigado. Queria agradecer a participação de vocês, agradecer a sua audiência, agradecer a nossa convidada, agradecer a você, viu, Thomas? Muito obrigado por você ter participado, mais uma vez. Não vai ter aumento. Esse mês não rola. E, pessoal, quem ficou até aqui, curte, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau, Mariana. Tchau.